Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Cá estamos mais um Ser Igreja, depois de um período de ausência, de descanso para uns, para outros nem tanto, com certeza. Estamos aqui para ser Igreja, para testemunhar a Igreja que está em Braga e a Igreja que está também em Viana do Castelo. Estamos ao serviço também da Diocese do Alto Minho. Ser Igreja é um programa da Rádio Sim, é preciso repetir para as pessoas não esquecerem. Pode captar-nos aqui perto no 101.1 e também no canal do YouTube da Diocese de Braga ou na página www.diocese-braga.pt, onde pode ver a primeira parte deste programa e então os outros também que estão em arquivo. Como seria lógico, para iniciar ou reiniciar depois de um período de pausa, para alguns, como disse, o período de férias, como não podia deixar de ser, temos entre nós, eu ia dizer convidado, mas emendei a tempo, nem acabei de dizer, porque o Sr. Arcebispo nunca é convidado, está na sua casa, seria um pouco indelicado da minha parte dizer que tinha como convidado o Sr. Arcebispo, não, está no meio de nós o Sr. Arcebispo Primário, D. Jorge Ortiga, que nos vai ajudar a refletir um bocadinho sobre o plano pastoral da Arquidiocese para 2013-2014. Sr. Arcebispo, boa noite. Muito boa noite, e com uma saudação particular então ao Carlos, mas também a todos quantos nos seguem e ouvem neste momento. É com muito gosto que o temos aqui sempre. Não vamos falar das férias, porque já é passado. Vamos falar do futuro, que é aquilo que nos reúne e que nos convoca para conversarmos esta noite. Nós temos aqui pela frente um livrinho que é o programa, o plano pastoral que engloba 5 anos, de 2012 a 2017. Este é específico para 2013-2014. E abre com um mote: fé celebrada. E como frase bíblica que ajuda a compreender o sentido é do Evangelho de São Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Sr. Arcebispo, o plano pastoral da Diocese, este ano ele está em continuação do que vem de trás, por exemplo, imediatamente antes que a palavra proclamada, a palavra celebrada. Primeira pergunta que eu me permitia fazer: um plano pastoral para quê? A Igreja não tem um plano pastoral que é pregar, evangelizar, é preciso um plano pastoral. Evidentemente que a Igreja tem a sua dimensão, eu direi, missionária, o que quer dizer, ela tem uma missão muito concreta e uma missão que está já há longos séculos determinada, como é que ela mesma se deve concretizar essa missão. Todos nós o sabemos, só que por outro lado, nós como realidade humana necessitamos também de ter determinadas metas, determinados objetivos para cada ano. Então daí a necessidade de ter um programa pastoral para cada ano, de tal modo que todas as comunidades paroquiais ou não paroquiais sigam esse programa, naturalmente que adaptando ao seu circunstancialismo próprio de cada uma destas comunidades, mas para que façamos uma experiência profunda de unidade, porque a Igreja é una, E, portanto, se me permite, a primeira palavra que eu deixaria ficar aqui é o desejo, é o augúrio, que todas as nossas comunidades, todos os cristãos, particularmente aqueles mais empenhados e mais comprometidos, conheçam efetivamente o que é o nosso plano pastoral para 5 anos e qual é o nosso programa pastoral para este novo ano pastoral de 2013 a 2014, que o conheçam. De tal maneira que deem o seu contributo para que a sua comunidade se sinta verdadeiramente em comunhão com a Igreja que está na Diocese. Portanto, sublinho a importância de um programa pastoral, não para destruir a diferença das diversas comunidades religiosas e particularmente mesmo dos movimentos que têm o seu carisma próprio, mas ao mesmo tempo para que todos possam ver que estamos empenhados procurando atingir o mesmo objetivo e finalidade. O Sr. Arcebispo chamou, na parte final da sua resposta, chamou a atenção para um aspecto que eu acho particularmente interessante e relevante, que é: este plano não abafa os planos, os projetos que cada instituição, cada movimento, cada paróquia pretende desenvolver ao longo do ano, mas
cria como que um fio condutor que faz da Diocese um espaço de comunhão na diversidade. Se eu entendi bem e que me disse era isto. É perfeitamente isso, digamos assim, é isso mesmo que se pretende, porque a Diocese é o conjunto, é esta parcela do povo de Deus, com 551 paróquias, depois com variedíssimos movimentos, com os seus carismas, com institutos e congregações religiosas também, cada um deles tem a sua, como é que é dizer, a sua presença, deixe-me falar assim, do Espírito Santo, não é? E por isso mesmo, como que uma espécie quase de rosto particular, não é? Mas isto nada impede, não é? Que cada uma se sinta com aquilo que é próprio, específico, como que filha da mesma mãe que é a Igreja e que é a Diocese, e que isto seja vivenciado por todas as comunidades, sem excluir absolutamente ninguém. E deixe-me só dizer que esta mentalidade já entrou bastante na nossa arquidiocese, não é? Se bem que ainda temos muitas comunidades paroquiais que não assumiram a dinâmica de ter um programa pastoral para cada ano, mas damos graças a Deus e esperamos, ou espero, se assim quiser, não é? Que isto se concretize sempre e cada vez mais, cada paróquia à sua maneira, de harmonia com as possibilidades, cada movimento também com o seu programa próprio e característico, de harmonia com o carisma que tem também, mas ao mesmo tempo não deve sentir-se, sei lá, impedido ou livre de poder agir como uma ilha que veio de longe e que se integra aqui na nossa comunidade e que vai trabalhando e agindo, fazendo coisas muito bonitas e muito lindas, mas que não tem nada a ver com isto, não é? Uma das coisas que mais me custa, e vai desculpar, e que está para aí a proliferar bastante, não é? É a existência, eu vou usar uma expressão para que os nossos ouvintes ouçam, não é? De algumas capelinhas que começam para aí a surgir, não é? Mesmo em termos de um certo tradicionalismo que vai entrando, em termos outros de, olhe, para ser transparente e claro e não esconder absolutamente nada, né? De pretender seguir aquilo de algumas visões deste e daquele e não sei o que mais, e esquecem-se que são a Igreja na Diocese. Seguem imediatamente aquilo que o visionário, não sei de onde, né, e quem e porquê, não é? E que diz aquilo que quer e aquilo que lhe apetece, e não são capazes de seguir verdadeiramente um programa da Igreja particular que é a Diocese. Fui para um tema um bocado diferente, mas acho que é interessante porque, de facto, o Bispo é um sinal visível da comunhão da Igreja que está num território. Não é? Deve ser, em princípio deve tem ser. De ser. E para além de tudo isso, digamos, deixe-me também dizer, todos conhecem, eu deveria conhecer, não é? Que a minha paixão é a unidade e não a uniformidade, não é? São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes, não é? Eu posso ser diferente e estar a fazer uma experiência de unidade, não é? Por, na unidade, completar e dar a minha originalidade insubstituível, não é? Mas ao mesmo tempo, sempre sentindo-me pertença, e isto é muito importante. Não há igreja sem consciência de pertença, não é? E ainda é uma lacuna muitíssimo grande, não é? Pertence a uma determinada comunidade, pertence a uma diocese, não é? E isto é talvez uma das ideias revolucionárias do Concílio Vaticano II, que ainda não foi suficientemente assumida, não é? Se vamos, por exemplo, este ano falar um pouco e viver e refletir sobre a liturgia, não é? Um dos aspectos importantíssimos é esta consciência de pertença numa assembleia concreta, não é? Sentir-se parte de uma determinada família, que é a família dos filhos de Deus, não é? Eu ia, a propósito daquilo que o Sr. está a dizer, na casa do meu pai há muitas moradas. É verdade. É uma casa. Ótimo. É uma casa. É uma casa. Tem várias moradas. Sim, com certeza. É natural que haja sensibilidade, mas o telhado é o mesmo. Na casa, enfim, é assim. O Sr. Assis fez a ponte para um tema que eu gostava de abordar aqui. Nós estamos no ano da fé, um ano que foi convocado pelo Papa Bento XVI para celebrar os 50 anos do início da abertura do Segundo Concílio do Vaticano.
E nota-se muitas vezes, sobretudo à medida que o tempo vai passando, que há uma falta de conhecimento verdadeiro, real, do dom precioso que é cada um dos documentos que o Concílio deixou. O ano passado era sugerido a Lumen Gentium, um documento basilar do mundo contemporâneo, da Igreja no mundo contemporâneo. Este ano, no plano, está como texto de referência que deve imbuir o plano pastoral, outro grande documento do Concílio, que é Sacrosanctum Concilium. Há uma ideia por trás disto, com certeza, não é por acaso, diz, agora vamos pôr a Lumen Gentium neste ano, para o ano será Gaudium et Spes. Não, há aqui uma intenção, ou podiam ter. Quem fez o plano, o Sr. Arcebispo, no fundo, avalizou totalmente. Poderia ter posto aqui familiares consórcio, ser outra coisa qualquer, mas não. Há uma intenção. Estes documentos que estão aqui elencados são todos, menos o último, a Redemptoris Mater, que é do João Paulo II, uma belíssima encíclica sobre Nossa Senhora. De resto é tudo são documentos do Concílio. Ora bem, não esqueçamos que estamos ainda a celebrar o Ano da Fé, e o Ano da Fé foi promulgado pelo Papa Bento XVI precisamente para celebrar os 50 anos do Concílio, não é? E o Concílio penso que o deve ser, nesta presença do Espírito, a suscitar uma renovação da Igreja, não é? O Papa Francisco, ao escolher o nome de Francisco, estava também, ele o disse já variadíssimas vezes, a pensar na urgência de uma renovação da Igreja. Não uma renovação qualquer, mas a renovação daquilo que o Concílio Vaticano II, não é? Da lógica do que são os concílios, do parecer-nos a nós e ao Espírito Santo, não é? Como uma orientação para os tempos atuais, não é? Passados que são 50 anos, nós reconhecemos que a nossa Igreja é conciliar, no sentido de caminhar já um pouco ao ritmo do Concílio Vaticano II, mas também, e infelizmente, teremos que reconhecer que há muitos aspectos onde ainda não atingimos a lógica interna daquilo que o Espírito Santo nos quis dizer através deste maravilhoso dom que é o Concílio Vaticano II. Não é? E se estamos a falar do Ano da Fé, o Ano da Fé ainda não foi encerrado, vai ser só no dia 24 de Cristo Rei. Mas nós decidimos servir-nos deste Ano da Fé para, durante 5 anos, continuarmos, não a fragmentar a fé, não a partir, a dizer a fé agora para mim é só professar, depois a fé é só celebrar na oração, no sacramento, depois é só viver. Não, a fé é una, é uma coisa só, é a adesão a Cristo e seguir o projeto do próprio Cristo. Agora, este seguir o projeto do próprio Cristo é que tem variedíssimas dimensões, não é? Então, gostaríamos que, efetivamente, este ano, para nós, fosse, como aí se diz, um ano litúrgico, não é? O Papa, quando promulgou o Ano da Fé, começou logo por dizer na Porta da Fé que uma das grandes finalidades era intensificar ou suscitar a reflexão sobre a identidade da própria fé, a identidade cristã, que é o que nós temos sublinhado variedíssimas vezes, em diversas perspectivas, não é? Portanto, o ideal para as nossas comunidades e aquilo que se pretende é que este ano, em primeiro lugar, fosse um ano de reflexão pessoal e individual sobre aquilo que é e que deve ser a liturgia, não? E evidentemente que um dos instrumentos, há muitíssimos outros, não é? Um dos instrumentos que nos pode nortear e orientar é a Constituição do Concílio Vaticano II, que faz 50 anos que foi promulgada, não é? Promulgada, portanto aprovada e promulgada em 4 de dezembro, creio que não estou a enganar-me, não é? Foi a primeira. Foi a primeira, aquela que deu depois, direi, como que o mote para depois as outras grandes Constituições. Portanto, parece-nos que nada mais adequado é ter esse livro que, juntamente com a Palavra de Deus, não é, nos deveria acompanhar nos nossos encontros, nas nossas reuniões durante este ano, não é? E aí temos tanta novidade ainda a descobrir, não é? E tantas concretizações a incrementar nas nossas comunidades paroquiais, não é? Voltando ao que disse, eu estou um bocado assim para o retroativo. Não, acho que é importante porque
O Sr. Arcebispo abordou aí uma questão que me parece importante, que é o risco de algumas pessoas entenderem que a fé professada é uma coisa, a fé celebrada é outra, e a fé vivida é outra, e a fé anunciada é outra. Não, é um todo. É um todo. A fé é apenas esse deixar-se tocar pelo amor de Deus. É um dom. Porque é que eu tenho fé, nós temos fé e outros não. É um dom. É o do amor de Deus que vem ao meu encontro, deixar. Mas, naturalmente, o amor exige resposta, não é? Então, esta resposta na nossa vida humana é que tem determinadas facetas, não é? Determinados aspectos. A fé é, em primeiro lugar, uma doutrina que eu devo conhecer, fé professada, mas a fé é louvor a Deus, é liturgia, nos sacramentos, a importância que os sacramentos têm numa vida de fé, a oração. Nós aí no nosso programa pastoral aconselhamos e falámos de alguns eixos, não é? E era importante que fôssemos capazes de os redescobrir. Falámos do domingo. O domingo que tem perdido durante este ano deveríamos voltar. Falámos, por exemplo, do ano litúrgico, não é? Falámos também dos sacramentos, como disse, particularmente da Eucaristia. Temos a proposta aí dos ministérios, a proposta dos ministérios, que haveremos talvez de falar muito também sobre isto, não é? Não é por acaso que vamos aqui iniciar um curso sobre os ministérios, não é? Falámos da oração, porque são importantes os ministérios. Às vezes pensa-se que uma celebração, toda ela participada, para que o seja, basta ter, sei lá, alguns acólitos, alguns leitores e um pouco de música. Mas a Eucaristia é muito mais do que isso. A Eucaristia é uma ação do Espírito Santo. A Eucaristia é esta presença de Deus. Há momentos que fez referência e eu esqueci-me de sublinhar esse aspecto. Também não foi por acaso que nós escolhemos essa passagem bíblica que diz: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou presente no meio deles, não é? É esta realidade de uma assembleia que se reúne no nome de Jesus Cristo, procurando interiormente fazer esta experiência concreta de Cristo que está verdadeiramente presente no meio de 2 ou mais que se reúnem no seu nome. Então é esta comunidade reunida no seu nome que ouve com o coração, escuta a palavra, louva a Deus, não é? Através, naturalmente, do Espírito Santo, não é? Expressa a sua comunhão, não é? Saboreia, digamos, essa comunhão na comunhão eucarística, mas também nos outros sacramentos, não é? Que não são formalidades. Nós temos uma dificuldade tão grande, digamos, em entender a graça dos sacramentos, sei lá, nomeadamente mesmo o crisma, às vezes o batismo, e hoje então o sacramento do matrimónio, por exemplo, para falar deste mais, digamos, se quisermos também mesmo da unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos, não é? Que são realidades sobrenaturais que para muitos são apenas alguns gestos, alguns ritos, algumas cerimónias, não é? Que pertencem a uma tradição e que é bom, sei lá, ser crismado, mas sem tomarmos consciência verdadeira de que o sacramento é este sinal da presença de Cristo e vivido desta maneira. As nossas celebrações litúrgicas, caríssimo amigo, necessitam muito deste ar, deste ambiente, eu vou dizer espiritual, não é? Numa consciência de que estamos unidos e sentir a presença de Cristo. Quando nós temos a graça, já teve com certeza, porque eu também a tive, não é? Ainda estas férias, isto é, depois das Jornadas Mundiais da Juventude, tive a oportunidade de ir a um determinado local, não é? Um local de tratamento de jovens toxicodependentes e não só dependentes do álcool também, participar numa Eucaristia, mas que encanto verificar como aqueles jovens viviam a celebração eucarística, não é? Viviam-na exteriormente, cantando, respondendo, festivamente, mas viviam também com o coração. Então sentia-se, respirava-se, não é? E as nossas Eucaristias, os nossos sacramentos, muitas vezes são puras cerimónias, não é? E este ritualismo parece-me que nós deveríamos trabalhar dando-lhe dignidade, dando beleza às nossas celebrações, mas trabalhar para que a celebração fosse verdadeiramente um ambiente que nos faça experimentar Cristo e que nos enche, que nos sacia, não é? E não é porque o padre fala bem, não é porque cantam bem.
quando me dizem um grupo coral para isto ou para aquilo, tudo bem, é imprescindível, não é? Mas que seja cantar, digamos, com a consciência de que o nosso cântico não é pura e simplesmente um orfeão, é muito mais do que isso, não é? Para viver as palavras, para ser... Estou a falar já de muita coisa, digamos assim, não é? E antecipando muita realidade, mas como que diz que temos um longo caminho a percorrer para que efetivamente as nossas celebrações sejam desta festa interior e não apenas marcadas por outra coisa qualquer, não é? Eu estava a pensar que provavelmente precisamos dar uma cambalhota, não é? Precisamos, em muito caso, precisamos mesmo, uma cambalhota. Que os nossos cristãos, particularmente os mais conscientes, sentissem a necessidade de dar essa cambalhota. Porque o Sr. Arcebispo estava a falar e eu estava a rever mentalmente o Sacrosantum Concilium, do documento do Segundo Concílio do Vaticano. Eu tenho um mau hábito, provavelmente, de ter os documentos à mão e de vez em quando vou lá e estão profundamente desgraçados. Desde que não esteja só ao lado, põe-te amanhã à frente. O objetivo estou a aproveitar pôr para à que frente. eles também façam na mesma, para que tenham também. Não, está uma miséria, está todo esfacelado, todo riscado. Mas isso é um bom sinal, mas eu posso lhe oferecer uma nova edição. Não, muito obrigado, não. E como ofereceria a muitos outros cristãos para que eles lessem e estudassem e vissem. Porque esse é o espírito que perpassa em todo o documento do Sacrosantum Concilium. Quando se pede que haja modificações, por exemplo, na celebração da missa, o objetivo primeiro não era acabar com isto ou mudar para aquilo, mas era mudar a consciência do tipo de e grau de adesão interior à celebração dos sacramentos. E há outro aspecto que também o Sr. Bispo falou, que é uma novidade do concílio, que é o alargamento, o incitamento à liturgia das horas, que é a liturgia verdadeira, não é? Enquanto que o terço não é uma oração litúrgica, a liturgia das horas é... Mas não faz mal, mas ao terço. Não, de modo algum, Deus me livre. É uma forma de oração, Deus esteja evidentemente. Mas o grande desafio é essa adesão interior, essa participação interior que passa para lá das palavras, dos cânticos, das flores, do tipo de paramentos. Tudo isso pode ajudar e deve contribuir. Sem dúvida. E a dignidade de colocar nessas coisas e o saber como fazemos, falou das flores, não é? É um trabalho, sei lá, dentro daquilo que acabei de dizer, um caminho já percorrido, não é? Da tal beleza e dignidade, mas ao mesmo tempo da sobriedade, da simbologia, digamos, hoje, tornando a própria, a partir dos sinais, falo das flores, não é? De tal maneira que a própria celebração, o próprio contexto, nos convida a mergulhar num ambiente diferente, não é? Para que depois sejamos capazes de sair, não é? E eu tenho dito isto imensas vezes, não é? Portanto, um cristão que pensa que é bom cristão porque ao domingo entra dentro da igreja e está encostado a uma coluna, está ali, depois vai e sai, não é? E acabou tudo, não é? Se nós estamos congregados na Assembleia, como esta é a grande riqueza do Concílio Vaticano, a redescoberta da Assembleia Litúrgica, né? Esta consciência de Cristo está no meio de nós, nós depois saímos para a rua, ou cá para a nossa casa, né? Para agir em nome de Cristo, né? Ter uma vida como Cristo, né? Que isso depois é que é o fundamental, que é o que falta hoje, digamos assim. Digo muitas vezes, fechamos a vida cristã dentro dos templos, né? Quando nós aí ganhamos força, e o Concílio Vaticano II, já agora, desculpa, usa uma expressão que é muito usada, que a liturgia e a Eucaristia é come e fonte, né? Sim. Como que uma expressão de uma meta que se atinge, não desejos a intimidade, mas fonte. O que quer dizer fonte? Nós esquecemos isto tanto, digamos assim, não é? Como também nem sempre o é, porque não nos leva a fazer esta experiência, mas talvez de fonte ainda muito menos, não é? Porque a palavra de Deus não é colhida por nós com o silêncio que seria necessário, não é? E tantas outras coisas, para que depois se veja que vale a pena, deixe-me dizer assim, ir à missa ao domingo para falar português.
Nós tínhamos muito mais para conversar. É uma maçada que o tempo passa e o relógio não dá tréguas nem descanso. Nós vamos ter que continuar para outra vez este diálogo com o Sr. Arcebispo sobre o plano pastoral da Diocese para este ano, provavelmente focando-nos em algum aspecto que o Sr. Arcebispo acha que seja mais relevante ou mais oportuno, sei lá, no início de cada ciclo litúrgico. Com certeza, só se me permite, agora estou-me a lembrar de uma coisa que era muito importante e que eu gostaria que os nossos ouvintes depois tomassem consciência, né? Que é precisamente amanhã, né? Amanhã o Papa pede-nos uma jornada, um dia de oração e de jejum pela paz. Pela paz na Síria, mas pela paz no mundo inteiro, né? E eu acho que era muito importante que os cristãos aceitassem este pedido do Papa. E ao aceitar este pedido do Papa, pois que efetivamente rezassem, né? Porque já sabemos que os políticos, né, talvez não estejam muito interessados em resolver o problema com a devida dimensão. Alguns até talvez tenham outros interesses de venda de armas e por aí fora, né? Mas que o Espírito Santo, através da nossa oração, através do jejum, que tem um sentido muito grande, não é? Que talvez o deveríamos descobrir e lá está, até conversar, não é? Para que efetivamente a paz, não é? Aconteça e não sejam os inocentes a pagar, digamos, os caprichos, não sei se a palavra é exagerada, de determinados políticos. Provavelmente é mais do que isso. Não é? O Papa dizia no Ângelus do dia 1, aquela expressão muito forte, a guerra convoca a guerra, a violência convoca a violência, não é? Abissus invoca-te, não é? Está bem dito. Tá? Sim, muito bem, muito bem. Pronto. Eu peço desculpa por ter, mas... Era muito importante e a mim ia-me passando, está aqui no guião para não me esquecer, mas ia-me passando porque eu estava entusiasmado nesta conversa, porque ela realmente é muito interessante e os nossos ouvintes poderão ver e ler, está disponível num livrinho formato de bolso, está na Cúria dos Serviços Centrais da Diocese, está disponível. Pronto, podem pegar. Isto é um livro que se mete facilmente no bolso. Foi como ele veio para aqui, para os estúdios, veio no meu bolso e depois dá para a mesinha de cabeceira. Está no site da Diocese também, enfim, mas esta coisa do site nem todos têm acesso, nem todos comunicam pelo Facebook, enfim. E isto é distribuição gratuita. Ora bem, isso é importante, Sr. Arcebispo. Ainda mais temos que correr. Está a ver, ainda que alguém o tenha pago. Não sei, mas isso... Pois, mas a Diocese pagou, não é? Sim, aí está bem, nesse sentido. A Diocese pagou. Para ele é gratuito, não, mas é que às vezes, é acesso gratuito. Outro parênteses, às vezes dizem algum dinheiro que venha para a Diocese, para Braga, não. O que vem para Braga é para estas coisas e para tantas outras, não é? Para pormos ao serviço de todos, não é? Portanto, está aqui este livro. Se quiser, pode ainda sublinhar a cor deste ano, é a cor verde, a cor da esperança, porque já o ano passado a fé professada já tinha. As cores são também indicadas, são também sugestivas e interpelativas. E depois até tem calendário que ajuda a participação nas festas, que é importante. Tenho alguns acontecimentos aqui que são de ordem diocesana. Estão aqui assinalados. Deveriam estar presentes nas ordenações e nas peregrinações, tem tudo. São várias páginas, são páginas e depois as peregrinações dos arciprestados, etc. Portanto, é um livrinho que podem procurar nos serviços centrais da Diocese, na vossa paróquia, com certeza. Se não tiver na paróquia, digam ao pároco que venha, quando vier a Braga, que leve. Está na página da Diocese e nós vamos falar ao longo do ano deste mesmo tema, a fé celebrada, porque estamos este ano motivados para este tema. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu estou no meio deles, de São Mateus, que é a expressão de Jesus. Ele está no meio de nós. Sr. Arcebispo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E a gente fica a garantia de que brevemente virá cá. Sem dúvida nenhuma. Provavelmente esta história dos ciclos litúrgicos, as pessoas não se apercebem muito bem a mudança. Falamos do ano litúrgico. Também, que o advento é diferente da quaresma. Não é só pela cor do paramento, mas é importante, porque às vezes as pessoas resmungam. É uma palavra minhota, não é? Sim, mas não está ter certo. Flores na quaresma e por aí fora. É preciso, são coisas pequeninas. São símbolos. Sr. Arcebispo, boa noite e muito obrigado. Boa noite.